Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de estarmos nesta casa que nos é tão querida, buscando o aprimoramento através do aprendizado e, consequentemente, procurando a vivência de tudo que a doutrina espírita nos orienta. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nossa irmã Sueli. Boa noite para todos nós. Vamos aproveitar nosso fim de domingo, né? É sempre gratificante estudar a doutrina juntos. Até porque vocês podem achar que isso não acontece, mas acontece sim. A vibração de vocês ajuda muito no desenvolvimento da nossa tarefa aqui. Né? Quando nós temos um grupo que está interessado no estudo, que está querendo aprender, que está ali aberto a isso, os espíritos estão trabalhando, quer dizer, nos ajuda muito porque nos influencia positivamente. Porque nós temos influências positivas e influências negativas, né? Quando uma pessoa é muito cética, quando é uma pessoa que realmente ela é fechada para as coisas, ela acaba prejudicando um pouquinho esse fluir de ideias e de assim, ajuda espiritual, né? Mas quando nós temos um grupo que quer aprender, que gosta do espiritismo, tudo fica melhor, né? Então a gente agradece a Deus essa oportunidade. E essa questão da influência é o nosso assunto de hoje. Nós estamos sempre falando sobre isso, inclusive essa palestra de hoje, ela já veio para cá, não foi uma vez só, mas como a gente às vezes fala, nós somos crianças diante da espiritualidade superior, né? Nós somos crianças que estamos às vezes brincando num parquinho, estamos brincando com outros coleguinhas, correndo, suados e sujinhos, e não achamos que tem que tomar banho. Né? Aquela criança que brinca o dia inteiro, e quando a gente chega, preciso tomar banho. Não, mas eu estou limpinho. Né? Pois é. Nós somos crianças assim, que ainda não enxergamos, né, o tamanho, às vezes, das vibrações, assim, a intensidade delas, a qualidade delas. Então a gente acaba atraindo uma influência que, se não for uma vibração boa, influências muito ruins. E como nós somos espíritos inferiores, nós estamos num planeta de provação e expiação, isso aí piora a nossa situação, porque nós somos muito inferiores. Então, a influenciação inferior é muito mais constante na nossa vida do que a superior. Não que eles não estejam nos ajudando, estão sempre nos ajudando. Nosso espírito protetor, o anjo da guarda, sempre nos influencia positivamente, mas a gente prefere ouvir muitas vezes o outro lado, que já não é grande coisa, mas que convém às nossas necessidades, às nossas futilidades, então a gente ouve mais. Então, o nosso assunto de hoje é obsessão. E nós vamos relembrar aquela escadinha. Aquela escadinha que a gente não gostaria de subir. Nós queremos escalar, né, a evolução, o aperfeiçoamento, a escada da evolução, do aperfeiçoamento, nunca a da obsessão. Mas, frequentemente, nós subimos essa escada. E quando a gente chega no topo, aí nós estamos numa condição ruim demais. Numa condição de quase assim, inatividade espiritual. A gente não consegue agir mais. Nós temos 3 estágios numa obsessão. Nós temos o primeiro, que é a obsessão simples, que é uma obsessão que a gente pode sair, escapar facilmente dela. Mas quando a gente não faz esse trabalho, quando a gente não percebe, quando a gente não ouve, né? Porque primeiro de tudo, a gente sempre fala aqui,
vem aquela influenciação sutil, que nós já fizemos também uma palestra, não dava para trazer tudo nessa de hoje, mas já falamos sobre isso, como os espíritos chegam de mansinho, como eles chegam devagarinho, e a gente não acha que está sendo influenciado, a gente não acredita que está sendo influenciado, a gente acha, também nós não vamos aí o tempo todo ficar apavorado, desesperado, que tudo é influência, que tudo é obsessão, não. Mas nós precisamos entender que nós somos espíritos, nós estamos num corpo de carne, mas nós não somos o corpo de carne, nós somos energia que estamos num corpo de carne, temporariamente, para que possamos agir e subir um degrauzinho a mais aí na escalada evolutiva. Para isso que a gente está aqui. Então, esse mundo é inferior, nós estamos nele temporariamente. Por quanto tempo nós vamos ficar em mundos inferiores, não sabemos. Mas sabemos que estamos agora em um deles, né, que é um mundo bastante inferior, é de provação e expiação. E como nós somos espíritos e estamos num corpo, nós somos energia, estamos em constante interação com a dimensão espiritual. Não é um mundo paralelo, digamos assim, não é um universo paralelo, não. É uma dimensão diferente dessa que a gente está vivendo. Nós estamos agora encarnados na dimensão da matéria. Ao deixarmos a matéria, entramos na dimensão dos espíritos. Não chega a ser um mundo da matéria e um mundo dos espíritos. Não tem mundo dos espíritos. Não tem mundo da matéria, nem mundo dos espíritos. Tem dimensão da matéria, dimensão dos espíritos. Quando a gente fala em mundo, nós estamos nos referindo a dimensões mesmo. Então, ao dormirmos, ao anoitecer ou até mesmo durante o dia, todas as vezes que nós colocamos o corpo em repouso, o espírito se emancipa, ele sai, ele não fica, raramente ele fica. Nós estamos nesse assunto na terça-feira, começando agora emancipação da alma, onde a gente aprende sobre a questão do sonho, que é sempre atividade da alma. Então, quando adormecemos no corpo, né, o corpo adormece, a alma se ausenta porque ela necessita dessa liberdade. Nesse momento, nós estamos de igual para igual com os espíritos, porque somos espíritos que estamos temporariamente num corpo físico. Então, como nós somos espíritos, nós somos energia, estamos sempre envolvidos pelos fluidos do perispírito, porque o espírito na sua concepção real, ele é uma chama, é uma flama, então ele precisa de estar com o corpo, entre aspas, corpo espiritual, que a gente fala, que Paulo se refere no Evangelho, corpo celestial, corpo espiritual, que é o perispírito, que sempre está junto do espírito. Então, nesse momento, quando nós nos emancipamos, nós estamos de igual para igual com eles, então a interação é perfeita. E não precisamos dormir para que isso aconteça, porque eles entram em nossa sintonia, pelo nosso pensamento, pelo convite que fazemos a eles. Então, eles estão constantemente nos influenciando. Por isso que a gente fala, nós não podemos nos furtar da influenciação espiritual. Todos nós somos constantemente, 24 horas por dia contado aqui na Terra, influenciados pelos espíritos. Mas influência não é obsessão. A influência é a interação, é a imantação com os espíritos por causa da sintonia em que nos encontramos, por causa dos nossos pensamentos. Então, isso é constante. Disso a gente não pode se livrar. Nós podemos nos livrar da obsessão. E isso a gente se livra. Não é? Daquela forma mais ostensiva da influenciação sobre nós. Mas ela existe. E ela é a causa da maioria dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas mazelas no mundo, dos nossos conflitos, todos eles, principalmente os familiares, porque é ali que estão os nossos problemas, é ali que estão reunidos os espíritos em reajuste, que precisam se reajustar entre eles, né, com o mundo, perante Deus, então principalmente dentro da nossa casa. Quem aqui pode dizer que nunca passou por uma situação em que num momento qualquer na casa ouviu alguma coisa que não agradou de alguém, ou até mesmo naqueles momentos assim onde uma discussãozinha começa,
né, uma discordância de pensamentos. Quem nunca, num momento desse, durante toda a sua história nessa encarnação, quem nunca disse alguma coisa que depois se arrependeu, que não gostaria de ter dito? É difícil, a gente fala alguma coisa, ainda que seja pouca coisa, mas às vezes a gente fala e se arrepende e depois fala, poxa vida, para que eu fui dizer isso? Eu sabia que fulano não podia ouvir isso, que a gente conhece um pouquinho as pessoas também, né? Convive conosco. Quem não conhece o calcanhar de Aquiles do outro? A gente não conhece o nosso, mas a gente olha tanto a vida do outro e vigia tanto o outro que a gente acaba conhecendo mais um pouquinho do outro que propriamente nós mesmos. Então a gente sabe perfeitamente o que fulano não gostaria de ouvir. A gente sabe perfeitamente o que vai fazer a feridinha do outro sangrar. E a gente vai e faz, a gente vai e fala. E isso aí, a gente pode, assim, estar nesse momento influenciado por espíritos que estão doidos para ver o circo pegar fogo, doidos para ver a confusão se instalar. São espíritos levianos, inferiores, muitas vezes são cobradores nossos, são inimigos nossos de outras atividades aqui na parte física, que estão na dimensão espiritual. Alguns vêm conosco, né? Porque a gente costuma dizer, poxa, fulano é meu obsessor encarnado. Todo mundo tem um obsessor encarnado, ou não. Um tá bom, né? É que a gente tem vários obsessores encarnados. Então, alguns vêm conosco e outros ficam na dimensão espiritual, mas não vão se furtar a nos influenciar, a menos que nós nos fortaleçamos o suficiente para impedir a sintonia com eles. Nós podemos isso, nós temos condição para isso. Senão não seria justo e Deus não estaria sendo tão soberanamente justo e bom se nós não pudéssemos resistir a essas investidas. Na 459, os espíritos respondem para Kardec que eles influenciam muito mais os nossos pensamentos e os nossos atos do que nós podemos imaginar. Porque Kardec fez essa pergunta, se eles influenciam os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então eles responderam assim, ó, curto, rápido e consistente, né? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha só, gente, que coisa séria isso. E nós estamos vivendo numa época muito complicada, é difícil, está difícil, tudo está difícil. O custo de vida está altíssimo, não é? As pessoas estão se irritando com muita facilidade, com motivos, não é à toa não. Não é? Porque o orçamento mensal não dá para as despesas, está cada vez ficando mais complicado. Não é? É um filho que adoece, a gente não tem condição muitas vezes de dar a assistência que precisa. Não é? São as necessidades do mundo que vão se impondo e a gente não tem muitas vezes como, não é, satisfazer tudo isso. Então tudo está difícil. Gente, até para entrar na padaria para comprar um pão está difícil. Chega lá rapidinho, não vai rapidinho não. Se for temporada em região dos lagos, desiste porque não vai conseguir. Vai ficar sem ele, né? E mesmo assim, normalmente vai enfrentar fila numa padaria. A gente enfrenta fila para pedir a mercadoria e depois para pagar. Então aquilo que antes a gente fazia assim rapidinho, entrava e saía, comprava rapidinho, não pode, né? Não faz mais. Aí o outro para em fila dupla para poder ir rapidinho, porque não tem vaga para parar. Aí não vai rapidinho, embanando o trânsito, porque está lá. Olha, tudo está complicado. Então, parece que tudo conspira a favor de uma contrariedade, de um aborrecimento, de uma irritação, tudo. Né? E as pessoas estão com aquilo que a gente ouve muito falar, pavio curto. Ninguém tolera nada, ninguém tem verniz social mais não, antigamente tinha, né? Não é que o mundo esteja pior, é que antes as pessoas tinham um pouco mais de cuidado, né? Assim, disfarçavam um pouco mais,
se continha um pouco mais, mas agora, querem saber, né? A gente se vê fazendo coisas, tem hora que nos impressiona. E a gente fala, gente, será que eu estou piorando? Eu não era assim. Mas não, está muito difícil. E com isso, nós vamos abrindo portas, nós vamos descendo o nível das nossas emoções, e nós vamos abrindo janelões enormes e as influências vão entrando, porque não existe um mundo à parte dos espíritos, é esse mundo aqui. Eles estão aqui, no meio de nós, na dimensão deles, mas nos observando. E olha, eles já têm um ponto à frente, eles já têm uma vantagem, eles têm uma vantagem assim, muito grande, que é não serem vistos por nós. Nós não os vemos, mas eles nos veem. Eles veem aquilo que nem muitas vezes nós vemos em nós, que são os nossos pensamentos reais, os nossos sentimentos reais, que às vezes a gente camufla, não é só para o outro, não, é para a gente mesmo. Às vezes a gente acredita naquilo que a gente gostaria de ser e não é, mas a gente acha que é, mas eles sabem que não somos. Então aí eles vão bater nesse ponto. Todos eles conhecem o nosso calcanhar de Aquiles. Todos eles conhecem. E vocês conhecem essa história, né? Do calcanhar de Aquiles. Pois é. A mãe mergulhou ele lá, que queria que ele fosse imortal, ficou com o pezinho dele lá de fora na hora que segurava, né? Dentro das águas lá que fariam esse milagre da imortalidade para ele, né? Mas Aquiles ficou com o pezinho de fora. E ali ficou a fragilidade dele, né? Que aquela parte que vinha do corpo não era imortal. Foi ali, por ali que ele foi morto. Reza a lenda da mitologia, com uma flechada no calcanhar. Então, porque ele morreu com essa flechada, que em nenhuma outra parte do corpo ele morreria, porque era imortal, mas aquele pedaço ficou para o lado de fora da água do rio Estige. E ele então não ficou totalmente, né? Isso é lenda, né? Isso é da mitologia. Então, esse calcanhar de Aquiles ficou lá como símbolo da nossa fragilidade. E é ali que eles nos pegam, é ali que eles conhecem o calcanhar de Aquiles de todos nós, porque eles conhecem os nossos sentimentos. E aí fica muito fácil. Então, é uma briga, sabe, assim, irreal para nós, real para eles. E para nós, a gente não está vendo o inimigo, mas ele está ali do lado, né? Desde as culturas mais remotas, vemos gente às voltas com as influências espirituais e todos nós sempre com elas, né? Os textos evangélicos revelam que Jesus conversava frequentemente com os espíritos, afastando-os, chamando-os de impuros, livrando as suas vítimas, né? Como confirma a passagem de Lucas. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Eles falavam para Jesus. Vieste para nos arruinar? Porque Jesus impedia que eles fizessem aquele trabalho sujo que eles estavam fazendo com as pessoas. Disse-lhe Jesus em tom de império: cala-te e saia deste homem. Então o demônio, depois de se arremessar por terra, saiu dele sem lhe fazer mal algum. Porque Jesus tinha moralidade, né? E ele só, a presença dele já inibia o mal, porque ele era a luz. E como os dois são incompatíveis, onde tem a luz, não há escuridão. Então, essa é a receita para que a gente não dê entrada para a influenciação inferior. É a superioridade. Mas como nós não estamos na altura do Mestre Jesus, estamos para Deus como os animais estão para nós, então a gente vê a diferença, nós estamos sempre sendo presas muito fáceis deles. Todos ficaram então grandemente admirados e comentavam entre si dizendo: que palavra é esta? Pois com a autoridade e poder ordenam os espíritos imundos que eles saem. Pois é, não é a palavra, é o poder da superioridade moral do mestre. Não é a palavra. Mas como a palavra carrega a vibração do sentimento, é através da palavra que essa vibração se exterioriza. Então era muito fácil isso para Jesus, né? Permanecem junto de nós aqueles que, libertando-se da carne pelo fenômeno da morte, permanecem presos aos interesses do imediatismo terrestre. Esses espíritos estão muito próximos à materialidade. Esses que nos influenciam negativamente estão muito próximos de nós, aqui da materialidade, das necessidades do mundo ainda.
e não é difícil para eles obterem o que eles querem, porque nós abrimos as portas, né? Então eles sorvem a energia dos nossos alimentos, eles não comem nada, eles não têm boca nem necessidade física, mas eles acham que precisam. Então eles sorvem a energia do alimento. A gente se preocupa tanto, né, numa vida saudável, vai para um hortifruti, compra frutas frescas, bonitas, né, leva para casa, higieniza de uma forma assim para matar as bactérias, para a gente não ter um problema de saúde. Pois é, mas a gente se esquece das companhias espirituais que nós temos. Nós esquecemos daqueles comensais que estão ali e que vão poluir, não com bactérias, o nosso alimento, mas sim vão tirar toda a energia do alimento e nós vamos comer uma palha seca. E ainda por cima vão nos poluir com a vibração ruim deles. Então a gente se preocupa muito com o que a gente vê, mas não se preocupa com o que a gente não vê e que é muito mais nocivo. Porque uma bactéria, um verme, a gente combate com remédio. Tem uns que são brabeiros, até levam a gente, mas se a gente tiver na hora de morrer, até vai. Mas na maioria das vezes a gente consegue, né, se livrar de um verme, de uma bactéria, de um vírus, uma coisa assim. Mas a parte espiritual vai depender da moralidade. Aí é diferente, né? Aí a coisa fica feia, porque não tem remédio para isso. O remédio para isso é elevação moral. O erro de muitos é pensar que os espíritos estão muito longe de nós. Não, eles não estão, eles estão em volta de nós, eles estão junto de nós, prontos para dar o bote. E a gente morre de medo de uma serpente, de uma cobra, né, no meio do mato, e não quer nem bota, porque você vai morrer. Pois é, o soro antiofídico pode nos salvar. Agora, do bote deles a gente não se salva, não. Muitas vezes a gente vai até a morte, porque dependendo da escalada da obsessão, a gente pode até tirar a própria vida por causa da influenciação de um espírito inferior que quer a nossa desgraça, né? O mundo espiritual começa exatamente onde nós estamos. Os espíritos estão apenas em outra dimensão. A gente precisa entender isso e ter isso dia a dia, no dia a dia da nossa vida. Viciados procuram satisfazer o vício. Vítimas intentam vingar-se de seus algozes. Usurários defendem sua fortuna. Ambiciosos pretendem sustentar dominação. Famintos do sexo vampirizam sexólatras. Gênios da maldade semeiam confusão. Alienados da realidade espiritual perturbam familiares. É o tempo todo isso, né? Então eles sabem qual é o nosso ponto fraco e é ali que eles vão atuar. Nas nossas inferioridades, no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa maledicência, né, na nossa inveja, no nosso poder que a gente acha que tem de fazer as coisas, de controlar a vida das pessoas, né? A gente não esquece que a gente só pode controlar a nossa naquilo que Deus permite. É toda uma população invisível que nos acompanha e influencia, como disse o apóstolo Paulo na Epístola dos Hebreus, segundo a qual somos rodeados constantemente por uma nuvem de testemunhas. Nunca estamos sozinhos, nunca. Não existe essa possibilidade. Em nenhum momento da nossa vida aqui na Terra, nós estamos sozinhos. Nós estamos sempre acompanhados. Agora, a qualidade da companhia é que vai depender da sintonia do nosso pensamento. A começar pelo anjo guardião, pelo espírito protetor, que nunca deixa que saiamos da sua vigília, porque esse é o trabalho deles. Eles são nossos tutores. Esse é o trabalho deles. Isso não significa que eles tenham que estar ali a tiracolo, não. Porque eles são espíritos. E não há obstáculo para o espírito viaja na velocidade do pensamento, que é o que existe de maior. Então, eles estão constantemente a par do que estamos fazendo. Ninguém faz nada escondido. A gente pode fazer coisas escondidas dos encarnados, mas dos desencarnados, de jeito nenhum. Não existe essa possibilidade. Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos veem tudo o que fazemos? Aí eles respondem: podem vê-lo,
pois estáis incessantemente rodeados por ele. Há um advérbio, que eu falo sempre para vocês terem bastante atenção com eles. Ele é a força do verbo. Ele é a força dessa palavra valiosa numa análise, num texto, que é o verbo, que é a ação. Ele é a força do verbo. Então, ele que dá a intensidade, a quantidade, a forma, o modo. Né? Então, ele é poderoso num texto. E aqui, eles fazem questão da presença dele. Ó. Podem vê-lo, pois estáis incessantemente, ó. Não apenas estamos rodeados por eles, estamos incessantemente, quer dizer, sempre. Não cessa, né, o acesso deles a nós. Mas cada um só vê aquelas coisas que dirigem a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Aí que entra a nossa parte. Se nós estamos com sintonia elevada e isso não interessa a eles, eles não nos querem. Se eles querem que a gente faça mal para alguém e a gente não está afim disso, a gente não quer isso e não pensa nisso, eles não vão nos usar, eles não vão nos utilizar. Vão estar do lado, mas não nos interessa. Né? O trabalho deles, nosso, de sintonia elevada, não interessa a eles não querem fazer o bem. Agora, um pensamentozinho no mal, estão eles ali no nosso campo de energia. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? É muito sério isso. Tem hora que a gente pensa, passa por cima, sabe por quê? Nem sempre nos convém essas coisas, não. Saber disso, não. E ter certeza, muito menos. Eles respondem assim: conhecem muitas vezes aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos. Olha que coisa difícil e séria. Pensa bem. Pois não o podemos fazer... Não, perdão. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Nós não temos mais a armadura. Esse corpo é uma armadura. Né? A mitologia grega também nos dava exemplos dessas coisas. Nesse próprio filme de Aquiles, né? Quando ele foi morto e o filme relata isso, o primo dele foi morto no lugar dele. Por quê? Porque usava a armadura dele. Então esse corpo é uma armadura que impede que sejamos vistos como nós somos na realidade. Ele camufla. O corpo é uma persona, é uma máscara, é uma armadura que camufla quem nós somos na verdade. Mas os espíritos não veem o nosso corpo, não. Os espíritos veem a nossa alma. Eles veem o corpo espiritual. Não é esse corpo físico que eles veem. Então, para eles, nós não podemos esconder absolutamente nada. Eles sabem justamente quem nós somos. Muitos sabem muito melhor do que nós nos conhecemos. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa de uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? E eles dizem: certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Sério isso, muito sério, né? Muito sério. Então nós não podemos negligenciar isso, não. Quando a gente vê esses jovens sendo aliciados, né? Esses jovens sendo aliciados para compor no Estado Islâmico, aquela covardia, com aquele horror que está acontecendo lá, o que faz, o que pode fazer um filho de alguém numa família boa, numa família digna, pais que jamais imaginariam que um filho que criou com tanto carinho, com tanto amor e respeito, pudesse se juntar a um grupo assim? Eles não poderiam imaginar nunca, mas nós não podemos esquecer que eles são individualidades, são espíritos, e nós não sabemos quem está ali, quais são suas tendências, quais são as suas fraquezas, qual é o seu calcanhar de Aquiles. Então, as entidades inferiores descobrem essas fragilidades e vão atacar, vão ali, vão influenciar, vão aliciar, né? Vão aliciar da mesma maneira que um grupo encarnado alicia um jovem. Os espíritos aliciam jovens que podem engrossar a fileira. Então eles vão, né? Isso faz parte aí desse quadro de influenciação, né? Quantas vezes uma pessoa faz uma coisa, até muitos entrevistados no corredor da morte, eu assisti uma época isso e fiquei assim,
assim, não, claro que eu não fiquei feliz, mas eu pude constatar o que os espíritos nos falam. Pessoas que eram do bem, pessoas que conviviam com os outros, que a vizinhança gostava, de repente mata alguém e não sabe por que fez aquilo. Né? São as nossas fragilidades, é por isso que a gente fala, nós não podemos dizer que a gente não fará nunca isso ou aquilo, porque nós somos espíritos inferiores. Se a gente der entrada para um espírito que vai nos aliciar, é muito perigoso. A gente não pode, tem que estar sempre com a nossa sintonia no bem. Não somos santos, os espíritos sabem disso, o anjo da guarda também, mas então nós temos que cuidar dessa parte. A obsessão, diz Kardec, né, a influenciação dos espíritos em nossa vida, ela é uma realidade. Isso não tem como a gente fugir disso. E quando negligenciamos isso, permitimos uma ação maior deles sobre nós, que acabará se tornando uma obsessão. Então, o que é a obsessão? Diz Kardec, trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir por certas pessoas. São sempre espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons não exercem constrangimento sobre nós. Os bons espíritos não nos constrangem nunca, mas os maus não estão nem aí para isso. A obsessão apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produzem. Olha, é muito sério, isso está lá, ó, no Livro dos Médiuns, no item 237. Procurem o Livro dos Médiuns e deem uma olhada nesse capítulo. Item 237. Fala sobre essa questão da obsessão. Segundo Sueli Caldas, que escreveu muito bem sobre obsessão, ela diz o seguinte: é a obsessão cobrança que bate à porta da alma. É um processo bilateral, por isso que a gente não pode acusar o espírito obsessor. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade, que ele não entra no nosso campo de energia sem que a gente faça o convite a eles. Faz-se presente porque existe de um lado o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro o devedor, impresso no seu perispírito as matizes da culpa, remorso ou do ódio que se extinguiu. Então existe aí uma conivência, uma cumplicidade, né, dessa ação do obsessor para o obsidiado. Considerando-se a complexidade do assunto, entendemos a obsessão como sendo a influência energética nociva causada por um ou mais espíritos que, de forma consciente ou não, manipula ou inocula fluidos tóxicos em nós, né, de maneira contínua e persistente. Então, isso é uma realidade. Rapidamente, eu vou citar alguns itens, porque nós vamos analisar a nossa escadinha, para a gente perceber como a gente dá entrada e não. As possíveis causas de obsessão, aquilo que pode nos levar a ter uma influência mais ostensiva de espíritos sobre nós, espíritos inferiores, é a seguinte, ó: cabeça e mãos desocupadas, a palavra irreverente, a boca maledicente. Essa, então, isso aí, a gente não tem ideia do que a gente apanha para perto da gente. A conversa inútil e fútil prolongada, a atitude hipócrita, o gesto impaciente, a inclinação pessimista, a conduta agressiva, a inclinação pessimista, a conduta, agressiva, o apego demasiado a coisas e pessoas, comodismo exagerado, a solidariedade ausente, tomar os outros por ingratos ou maus, considerar nosso trabalho excessivo, o desejo de apreço e reconhecimento, o impulso de exigir dos outros mais do que de nós mesmos, fugir para o álcool ou para as drogas, né, que alucinam e tiram a nossa capacidade de pensar. Isso os mais sérios, não é? Mas aqueles atos do dia a dia, aquelas coisinhas, como que eles se aproveitam das nossas fragilidades. Na Gênese, na página 305, Kardec relata:
Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares que recebe. É como aquele paciente que toma um remédio e não faz efeito. Ele acha que o remédio está velho. Não é, tem espírito ali neutralizando aquilo. Neutraliza a química orgânica, a produção de hormônios no nosso corpo. Eles são capazes de fazer isso. E aí a gente adoece, a gente não melhora, o remédio não faz efeito. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quando, por sua extensão e irradiação, o perispírito com eles se confunde. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com quem se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Mas se são maus, a impressão é penosa. Se os eflúvios maus não são permanentes e enérgicos, podem ocasionar desordens físicas e não é outra causa de certas enfermidades. Nós nos preocupamos tanto, né, com uma vida saudável. Hoje nunca ninguém teve tanta preocupação como está tendo hoje, né? Com uma vida mais saudável, alimentação. O glúten virou o vilão de todos. Aí é comum você ver no supermercado, a pessoa vai comer, e não tem glúten, põe rápido lá, até com medo, né? Com medo do alimento que tem glúten. Virou moda. A propósito, é até uma boa ilustração isso aí pra gente. Aquela pessoa que faz uma dieta e emagrece, eu não vou falar de mim, tá? Qualquer semelhança é pura coincidência. Ela faz uma dieta e emagrece um tantão de peso. Fica feliz, orgulhosa do esforço que fez e do resultado bom e tal, e tal. Mas, como nós somos falidos e falíveis, a manutenção é o problema. Emagrecer é fácil, manter é que é difícil, né? Aí começa uma festinha aqui, semana que vem tem outra festinha, aí é uma visita que a gente recebe, e as coisas vão e a gente começa a ganhar peso. Aí ganha 1, ganha 2, começa a subida de uma escada que também a gente não quer subir. Então começa a ganhar 1, 2, 3, está vendo que está ganhando, está sabendo que está ganhando. Por quê? Porque a roupa não dá, porque compramos roupas novas quando ficamos magros. Aí aquela não dá, tá engordando. Aí a gente começa a tirar do armário aquela outra que a gente guardou antes. Que aí aquela dá. Aí a gente põe. Aí aquela daqui a pouco não dá mais. A gente pega uma outra maior ainda, que é o gordo guarda-roupa. Porque ele sabe que ele vai engordar de novo, né? Ele guarda as roupas de gordo. Aí, quando aquela última roupa que ele guardou não dá, ele vai para a loja e compra uma maior. Olha só. Isso nós estamos vendo, nós estamos apalpando essa situação, porque a calça não fecha, a blusa não dá, e a gente está vendo, mas não faz nada. Não faz nada, bota uma roupa maior. Esquece, não quer ver, não quer saber. E estamos sabendo, nós temos consciência disso, porque é visível e palpável essa situação. E a gente não faz nada. Quando vem, engordou mais do que tinha antes, né? Daquilo que o esforço que fez. Se nós não ligamos para o que nós vemos, como é que a gente vai ligar para o que a gente não vê? Então, aqueles quilinhos a mais são aqueles degraus que a gente vai subindo na influenciação. Se a gente não liga para 1, 2, 3 quilos, a gente vai ligar para aquela influenciaçãozinha, para aquela contrariedade boba, para aquele aborrecimento insignificante? Não ligamos. Da mesma maneira que a gente não liga para o primeiro quilo, para o segundo, para o terceiro e depois assim vai. Mas olha só, se que a gente não se importa com o que vê, imagina com o que a gente não vê. Então isso é muito sério, porque aí nós vamos subir uma escada dolorosa, não resta dúvida.
A primeira delas é essa daqui, ó. Vamos prender aqui. A primeira escada, o primeiro degrau que nós vamos subir é o degrau da contrariedade, ó. E a gente vai subir sem ligar. Por quê? A gente se contraria com muita facilidade. É muito fácil a gente se contrariar. Porque qualquer coisa hoje em dia está nos aborrecendo. Eu não sei se com vocês, eu estou a rainha da contrariedade. Tudo me contraria, é uma coisa horrível. Aí eu não vou dar importância igual aos quininhos, né? Que eu não dei, né? Observe quando uma pessoa, ou algo, ou alguém não se acha ou não se comporta à sua maneira, ao seu modo, ao seu juízo, ou como você gostaria que fosse, e o orgulho manifesta em seu íntimo, bem como a vaidade, você fica contrariado porque aquela pessoa realmente não corresponde ao que você quer. Aí você não liga, como não ligou para o primeiro peso, para o primeiro quilo, para o segundo, né? Aí nós vamos. A pessoa que se contraria e não se importa, ela acaba depois se aborrecendo mais facilmente. Então é mais um degrauzinho que nós vamos subir, que é do aborrecimento. E lá vamos nós. Contrariedade leva ao aborrecimento. Quem se contraria, se aborrece. É o resultado do somatório das contrariedades, que se antes se concentravam em um local ou ocorrência, por exemplo, no lar, né? Passam a acontecer também no nosso local de trabalho, no trânsito, que a gente quer matar alguém que entra na nossa frente, no trato com os parentes, com os amigos, aí fala o que não quer, mas fala, né? E assim a gente vai, não dando importância. Depois de muita contrariedade e aborrecimento, a gente só tem que ficar irritado. Aí a gente vai, ó, para mais um degrauzinho, que é da irritação. Tudo nos irrita. Já estamos contrariados e aborrecidos, e uma irritação a mais não vai fazer muita diferença, né? Só que a gente está esquecendo que isso aí já é uma influência espiritual muito grande. Já se trata até de uma obsessão. Nós ficamos possuídos quando estamos contrariados com raiva de alguém, né? Quando estamos aborrecidos. A gente não imagina que isso aí já está aí, um espírito irritado conosco e nos contrariando, e cada vez mais a gente vai subindo essa escada que nós não gostaríamos. Os nervos do indivíduo irritado, alterados pelos aborrecimentos, tornam-no irritadíssimo, agressivo, percebendo nuances no tom de voz de quem lhe fala, né? A gente acha que até o outro está sendo sarcástico ou está ironizando. No olhar dessa pessoa a gente já começa a ver o que não tem. A expressão dessas pessoas que chegam a nós completamente distorcidas. Entende-se humilhado, encoleriza-se com facilidade e passa a exteriorizar seu azedume com impropérios desprovidos de qualquer fundamento ou lógica. Nesse estágio da irritação, começa o segundo daqueles três, né, da obsessão, que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Ali a gente já começa a acreditar no que os espíritos estão nos falando. E a gente começa a se aborrecer com as pessoas que tentam abrir os nossos olhos. Aí a outra pessoa fala: fulano, como você está irritado, hein? Nossa, calma, guarda a faca. Né? Mas ele quer esfaquear. Tanto ele quer esfaquear que ele fica num mau humor que ninguém chega perto, né? Porque a pessoa irritada, o que resta para ela é isso aqui, ó, mau humor. Ela fica num mau humor, ninguém fica perto. Aí ela fica sem amigos, ela fica sem as pessoas, porque ninguém aguenta. A pessoa mal-humorada está sempre irritada, desde o despertar até o adormecer, quando permanece no mesmo estágio vibracional. Aí o que acontece?
entra na dimensão espiritual deixando o corpo dormindo, e ela está tão mal-humorada e ela só vai atrair esse tipo de energia espiritual, que vão exacerbar esse sentimento que ela já está carregando. Com ligeiras alterações, uma vez que logo estabelece um forte campo de imantação com a espiritualidade padecente do mesmo mal, porque nós vamos nos imantar com espíritos que pensam como nós. Ao despertar para o novo dia, a pessoa obsidiada, porque aí já está obsidiada, vai logo se identificando aqui e acolá, itens de contrariedade, aborrecimento, se irritando com mais coisas, e isso é um somatório, como se for o desjejum alimentar de seu doentio estado emocional. Em seu desvario, caso alguém lhe solicite paciência, não se aproxima, né? Porque senão, e não vê se não tem nada que ela possa jogar, porque vai jogar, né? Explode aos gritos, numa ira incontida. Gente, quem nunca fez ou nunca assistiu cenas assim, né? Em seu desvario, explode aos gritos, sua ira incontida. Se não lhe dão ouvidos ainda, aí que a coisa piora, porque ela quer guerra, ela quer um parceiro para guerrear. Para não piorar, grita e reclama que ninguém lhe preste atenção ou lhe escuta. Ainda diz assim: como parecer calmo diante de tanta indiferença de vocês? Olha, esse filme não é desconhecido da gente, não. Isso aí é fita já vista, ó. E protagonizada também por nós. Bom, diante disso aí, contrariedade, e a gente está subindo, não vê que está subindo, como não vê que os quilos estão chegando, né? Contrariedade, aborrecimento, irritação, mau humor. Chega naquela fase ali, nada dá certo para a criatura. Como que vai dar certo? Não dá. Aí, como nada dá certo, ela fica achando que realmente não vai dar certo. Então, ela sobe mais um, que é o pessimismo. Aqui, ó, mais um degrauzinho. Nada de otimismo na vida dessa pessoa. Nada vai dar certo, tudo vai dar errado, ninguém presta, ninguém vale nada, e é assim, né? Não quer papo, não quer conversa, porque não adianta. Ai de quem chegar e tentar levantar o astral, porque a pessoa fica mais irritada ainda. A criatura mal-humorada jamais é otimista. Sempre identifica o lado negativo das coisas e das pessoas. Descrede tudo e de todos. Tudo e todos lhe parecem hostis. Motivo pelo qual desconfia de quem quer que seja. Aí, ela já está no estágio da fascinação, acreditando plenamente no que os espíritos falam com ela. Induzem o pensamento. E ela acredita em tudo. Então, ela está caminhando para um momento difícil da sua vida, aquele que ela não sai sozinha, de jeito nenhum dele. Aí, achando, realmente, entrando nesse período aqui do pessimismo, o que vai acontecer? Ela vai ficar extremamente frustrada. Nada dá certo. Nada que ela faz dá certo. As pessoas se afastam dela, tudo acontece. Aí ela já está somatizando doenças, porque ela já está extremamente irritada. Quantas pessoas, gente, infartam por causa de uma briga familiar, de um constrangimento grande que recebem, porque a gente danifica a organização física, né? Então, são pessoas que realmente estão indo embora antes da hora, porque não conseguem controlar suas emoções. O pessimista é uma pessoa frustrada por antecipação em seus cometimentos. Por quê? Porque nada dá certo para ele. Quem sofreu uma frustração e não consegue se desligar do fato ocorrido, não consegue reagir, fica remoendo e revivendo a ocorrência, salta mais um degrau no estado obsessivo. O frustrado é também triste, uma tristeza orgulhosa, porque a gênese de sua tristeza é a sua própria individualidade, a sua própria incapacidade de superar a ocorrência decepcionante por ele vivenciada. Nascem-lhe sem que tenha forças para representar e apresentar a resistência. A inveja, o ciúme, o desamor, e finalmente ele faz o quê? Se angustia diante de tudo que está acontecendo. Aqui, nesse estágio, nesse degrau que ele está subindo, da angústia, só resta para ele
a depressão. Esse é o último degrau do estado obsessivo, né? Quando ele alcança a angústia, ele não reage mais. Aí entra o maior de todos, né, que é a depressão. A fitinha, acho que caiu. Deve ter caído no carro, porque ela não estava aqui. Mas é a depressão. Vamos escrever aqui. É o último degrau. A depressão. Quando ele chega aqui, é muito difícil. Tanto que uma pessoa deprimida, ela não quer viver. Ela não quer viver. Essa pessoa não quer, ela não quer viver, ela quer sofrer, ela quer morrer. Essa é a diferença da tristeza. Muitas dessas depressões que andam por aí, a pessoa, tô com depressão. Não é depressão, é uma tristeza profunda de alguma coisa que aconteceu, a perda de alguém. É uma tristeza profunda. Depressão é muito mais que isso. Depressão é não querer viver, é querer morrer. Então, aquele que já passou por alguma fase aí, que diz que o médico falou que era uma depressão, ou que achava depressão, analisa, queria morrer? Se não queria, não era depressão, porque a depressão, a pessoa quer morrer. Ela não quer mais viver. Simplesmente isso. E ela acaba fazendo, né? Quantas vezes a família corre, se atende e vigia, mas ela vai achar um jeito. E ela vai fazer, né? Isso aí, a depressão é um estágio horroroso de subjugação da alma. Mas não é o obsessor que vai executar. Ele vai mandar o obsidiado executar e ele vai fazer. Ele não tem mais força. Ele está num estado terrível, terrível. Não tem condição. Nesse estágio, entrega-se aos seus algozes, sem nenhuma força para lutar. Entrega-se ao desânimo, onde nada mais importa. Sente uma tristeza infinita e já não é mais dono da sua vontade. Sua passividade é total, restando-lhe apenas um desejo, dar fim à sua vida, o que em muitos casos acontece. Então, a diferença entre depressão e tristeza profunda é isso. Aquele que está achando que está deprimido, mas ele não quer morrer, esse não está deprimido, não. Ele está triste, profundamente triste, mas não é uma depressão. A depressão, raramente se sai de uma depressão, porque é um estágio muito avançado. Então, o que chamam de depressão não é tristeza profunda, que tem cura, tem reversão, mas da depressão é muito difícil. É por isso que a gente não pode deixar chegar até lá. É igual engordar 180, 200 quilos, 250 quilos. Como que vai voltar ao normal? É muito difícil. Se para perder 2, 3... Mulher quer sempre perder 2, já viram? Eu fico com uma inveja horrorosa quando ela fala, eu preciso perder 2 quilos, que eu preciso perder 20. Aí quando 2, poxa, 2 eu perco em 3 dias, né? Pois é, ganho em 1, mas perco em 2. Aí é aquela história, gente, é difícil demais, né? É muito difícil. Todo mal que cresce fica difícil para cortar. A depressão é muito difícil sair dela. Por isso que a maioria não é depressão. As pessoas, graças a Deus, saem dela com antidepressivos. Por que tem que tomar remédio? Porque a influenciação espiritual é tão grande, que ela influencia a química orgânica, impede a produção de hormônios importantes, que são chamados hormônios da felicidade. O organismo não produz, porque o espírito não deixa. Porque o corpo não é nada. Nós somos tudo, espíritos. Nós é que somos tudo. Corpo não é nada. E o espírito se apossando na nossa mente, nos possuindo. Como o espírito nos possui? Entrando no nosso corpo? Nunca. Entrando na nossa mente. O nosso corpo é nosso. Foi acoplado ao espírito através do perispírito, molécula por molécula, e só por conta da morte que isso termina. Nunca um espírito entra no nosso corpo, mas ele entra no que é pior, ele entra na mente. Né? Ele entra na mente e dirige os nossos pensamentos. A gente tem que ter muito cuidado com isso.
Na pergunta 470, Kardec pergunta assim aos espíritos superiores: os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? E se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Olha o que eles respondem: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal, nenhum. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá que sofrer as consequências do seu ato. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena e cabe a vós repeli-lo. É aquilo que a gente fala, que nós somos instrumentos de Deus na terra, para o bem e para o mal. Se somos inferiores, seremos instrumentos para o mal. Então, podemos aliciar a mente de alguém? Podemos. O nosso pensamento tem uma força poderosíssima. Por isso que a regra é essa: orai e vigiai seus pensamentos. Porque embora a gente não exteriorize através da ação e da palavra o nosso pensamento, os espíritos vêm. E aí, já estamos na mão deles quando isso acontece. Então, começou ali, contrariou-se com alguma coisa, procure entender aquilo, não deixa se aborrecer nem se irritar, porque aqueles primeiros degraus ali, eles são fundamentais para uma fascinação se instalar. É muito sério. É igual a pessoa que fez dieta para emagrecer, engordou 2, 3 quilos, para, porque vai engordar 10. Para, entra de novo, se disciplina, porque vai subir. É igual isso aí. Aliás, isso aqui é pior, porque isso a gente não apalpa, não vê. Os outros veem, mas a gente morre até de raiva do outro quando o outro vem falar, né, alguma coisa com a gente. Jesus dizia que os espíritos obsessores só podem ser afastados com jejum e oração. Ora, jejum não é do corpo, esse jejum é da alma. É com a superioridade, com a elevação de sentimentos. É isso que fazia de Jesus quem ele era. Então não é o jejum, não é a comida que está lá no estômago que vai ter influência, não. É o pensamento, é o sentimento, são as emoções. É isso que vai implicar. Então é o jejum da maledicência, é o jejum do orgulho, da vaidade, do vício. É esse jejum, né, a que ele se refere. O jejum simboliza o empenho de superar a natureza animal representada pelos vícios e pelas paixões. A oração simboliza o empenho de cultivar a natureza espiritual, buscando a comunhão com a espiritualidade superior. Na pergunta 469 do Livro dos Espíritos, nós temos lá: como podemos neutralizar a influência dos espíritos? Como se pode fazer isso? Como se pode fazer para que a gente não suba essa escada aí? Para que a gente não alcance o máximo, né, da tristeza de uma obsessão, que é a depressão. E eles dizem: é imprescindível uma reforma íntima em nossos valores. Jesus recomendou: praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Ali, na contrariedade, até aqui, tá? Até aqui, ó, a gente vai bem. A gente tem muita força, porque tá só se contrariando e se aborrecendo. Agora, deixou-se irritar, aí começa a fascinação. Ali é fato, é difícil. E quem entra ali tem muita dificuldade de sair. É duro demais, é complicado, até porque a influenciação desses espíritos nos convém, porque aduba o que a gente é. Nós somos inferiores. E eles nos incentivam a fazer aquilo que nós não gostaríamos, mas que ainda nos convém fazer. Então é muito difícil, a gente tem que atentar muito para isso. Cuidado, não chega ao ponto da irritação, não. Que dali para cima é muito fácil
a escalada. E é muito difícil descer essa escada depois que a gente conseguiu subir. É imprescindível, então, uma reforma íntima em nossos valores. De nada nos valerá a crença do bem, que ele é invencível, se permanecermos na inércia que nos sujeita às incursões ao mal. Não adianta a gente achar que o bem é invencível, se a gente não quer alcançar esse bem. Não adianta nada. O que resolve isso? Eu sei que o bem é invencível, mas eu não quero fazer o bem. E daí? O que adiantou saber que ele é invencível, se eu permaneço no mal? Paulo também sofria desse problema. O bem que quero não faço, e o mal que não quero esse faço. Isso é o que é a nossa realidade, mas a gente tem que lutar contra, não tem jeito, né? É igual aquela pessoa que está nas máscaras da morte, e o médico fala, ou faz o dieta, ou segue os meus conselhos, ou morre. Ele não tem saída. Ele não tem saída. Ou ele faz, ou ele morre. Se ele não quer morrer, ele tem que fazer. Contrariado, ele tem que fazer. Então não é fácil a gente vencer inferioridade, não. Isso é a pior parte. Os espíritos, às vezes, em algumas comunicações, falam que o orgulho e a vaidade são os pais de todas as outras inferioridades. E que muitas vezes a gente precisa de várias encarnações para vencer o orgulho. Quantas vezes a gente vê no mundo pessoas que não têm absolutamente nada, não tem onde morar, não tem onde dormir, não tem um cantinho para descansar, e são pessoas orgulhosas. Eu já contei isso para vocês uma vez, aquela senhora que andava aqui pela cidade, ela ficava muito, quando tinha a Majórica lá, ela ficava muito lá. Era uma senhora forte, grande, negra e muito bonita, muito arrumada. Ela botava um monte de roupa uma em cima da outra, ela carregava uma trouxa, que é ali que ela tinha tudo. Extremamente vaidosa, sempre muito maquiada, muito pintada. Ela não tinha onde dormir, ela dormia na época que, antes da reforma da Rua Sertã, lá atrás tinha tipo de um varandão. Ali, algumas pessoas que não tinham casa viviam ali, moravam, dormiam ali. Então, uma equipe de amigos meus e tudo, que trabalhavam também em assistência social, levava sopa para aquele pessoal, principalmente no inverno. Ela ficava separada dos outros, ela nunca ficava junto, ela tinha um canto dela e ela não deixava ninguém ficar perto. Ela chegava cedo, escolhia o melhor canto para ela. E quando o pessoal da sopa chegava, ela jamais aceitou a sopa na latinha. Porque a gente até juntava latinha de leite ninho, porque não tinha como ter mais vasilhas. Então a gente lavava, arrumava tudo bonitinho, tudo limpinho, e a sopa colocava ali, porque não tinha mais onde colocar, né? Ela nunca aceitou, ela se recusava a tomar a sopa na latinha. E ela não tinha onde tomar a sopa, ela ficava com fome, porque se não tivesse um outro lugar para botar a sopa, ela não tomava. Aí um dia essa menina me perguntou, você acha que eu devo levar um pratinho para ela? Eu falei, eu acho que não. Você está alimentando isso. Ela tem que ver que isso não é nenhuma humilhação, ela tomar a sopa numa latinha, qual é o problema? Mas ela não tomava, e ela ficava com pena. E às vezes comprava, porque ela não queria tomar a sopa também, algumas vezes. Teve uma vez que ela ficou muito tempo sem comer, ela queria frango da Majórica. Depois que Aí, uma vez, ela falou, você acha que eu devo levar? Eu falei, eu acho que não, a menos que você leve para todos. Se você vai levar só para elas, que não devia. Quer dizer, eu não sei também se eu estou certo nesse conselho, não, mas eu acho que é alimentar um orgulho. Então, quantas vezes, às vezes, um espírito precisa reencarnar para se livrar de um orgulho? Muito. Mesmo com todas as privações, com toda a dor, com todo o sofrimento, ele permanece orgulhoso. Então, a receita está aí. Basta a gente querer, né? Praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Orai e vigiai seus pensamentos. Né? Então, colocando-nos acima, não do mal, porque nós não estamos acima do mal, mas colocamos o nosso pensamento acima das coisas materiais, procurando melhorar. Os espíritos sabem quem nós somos e o esforço que fazemos para melhorar, eles conhecem, e eles dizem que é muito pouco. Nós vamos conseguir sempre parar ali, no aborrecimento. Basta a gente querer, basta a gente dar ouvidos até mesmo aquelas pessoas que são consideradas por nós pessoas chatas, né? Ah, você está sempre criticando. Pois é, mas essas
pode ser que esteja na nossa vida para isso mesmo, né? Para nos ajudar e abrir os nossos olhos. Muita paz para todos, tenhamos cuidado para não subir essa escada aí, porque descer dela é muito difícil, tá? Muita paz para todos.